Olá, seja bem-vindo em mais um programa Ligados na Palavra. Sempre com temas interessantes, polêmicos, atuais, embasado na Bíblia. Fique com a gente, participe e assista também os nossos links. Com vocês, Ligados na Palavra. Estamos de volta e o Ligados na Palavra de hoje tem um tema aí super atual, em anos de eleições, não poderia ser diferente. Política. Você gosta? Mais ou menos? Pois é, mas hoje nós vamos tratar sobre política na igreja, sobre como nós devemos agir. Então, e para esse tema nós estamos aqui com o pastor Rodrigo Rodrigues. Tudo bem, pastor? Tudo bem, prazer em estar aqui de volta. Que bom. Irmã Rita, tudo bem? Tudo bem, Sara. Graças a Deus estamos aqui. Um abraço também para quem está nos assistindo. Ok, sejam bem-vindos novamente. Então vamos começar o nosso programa de hoje fazendo uma oração, elevando uma prece a Deus, pedindo a direção de Deus. Vamos lá? Irmã Rita, pode levar a Deus? Sim, vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui agora na Tua presença, te pedindo em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha estar conosco na exposição desse assunto de política e religião. E também, Pai, te pedimos que o Espírito Santo esteja com cada uma das pessoas, com cada um dos Teus filhos queridos que estarão assistindo a esse assunto, Senhor. Amém. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Muito bem, vamos começar com uma perguntinha aí básica para darmos início aí, alavancar a nossa conversa. Qual deve ser a postura da igreja em relação à política? Podemos nos envolver, não podemos, devemos, não devemos, até que ponto devemos ir? Veja, é um ponto fundamental, apenas o que queremos dizer, né, também com política, né? A gente tem em mente alguém eleito para gerir, né, a coisa pública, né? E essa pessoa tem liberdade, né, para fazer de um jeito ou de outro, e isso afeta a vida de todos. A igreja, há um texto bíblico que eu acho que ele se posiciona assim de maneira bastante saudável em relação a qual deve ser a postura da igreja em relação à política. Jesus estava num determinado lugar e foi-lhe perguntado, em Mateus capítulo 22, foi perguntado a Jesus, é lícito pagar tributo ao imperador, né, a César ou não? E Cristo pede para alguém mostrar uma moeda ali, algum dinheiro para ele, e ele pergunta de quem é essa imagem aí. E especificamente em Mateus 22, no versículo 21, é dito, a irmã Rita até está com o texto aí aberto, eu acho, né? Então, que diz deixa eu ler. Versículo 21. Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, veja, há um limite aí, as duas coisas se relacionam, a esfera do imperador, a esfera política e a esfera divina, a esfera cristã. Só que elas não se misturam. Então, assim, dar a César o que é de César. O cristão, obviamente, ele tem responsabilidade política. Por um lado, nós não acreditamos que a igreja jamais deveria querer que que alguma força política tornasse aquela igreja, aquele dogma, aquela crença, lei para todos. Isso seria um erro, estaria misturando as coisas, né? Então, o cristianismo jamais deveria ser imposto por uma força política, porque ele tem que ser aderido livremente, espontaneamente. E o contrário também. Entende-se que a política e
e como cristão desejamos que isso seja sempre assim, que a política também não exclua a religião. Então, elas podem conviver sem uma anular a outra. Então, por um lado, como igreja, né, a igreja não deve jamais desejar que alguma coisa sua, né, exista por força política e vice-versa, muito menos que a política exclua a religião, até porque o máximo que se consegue é criar religiões sem Deus, como o comunismo, por exemplo. É religião, só não tem Deus. Então, a relação entre igreja, instituição e política deve ser de uma convivência harmônica, né, mas sem mistura. Né? Cada uma no seu devido lugar. E a igreja sem se posicionar politicamente. Isso, a igreja sempre deve ser apolítica porque está fora do objetivo da instituição igreja assumir qualquer partido. É absolutamente fora do objetivo. Temos dentro da igreja pessoas que entram na política ou se candidatam e vir até mesmo a igreja está ali, mas não apoia, não apresenta não como partido. O candidato como sendo da igreja. Né? A igreja precisa se manter imparcial, né? Sem promover e sem condenar, né? Mantendo-se imparcial. Como instituição, a igreja se mantém cumprindo o seu propósito evangelístico, mas posicionar-se politicamente, uma instituição posicionar-se politicamente é cruzar a linha da fronteira, é se meter naquilo que não lhe compete. Não faz parte da E no meio hoje natureza. de tantos corruptos, né, que a gente vê aí na política, não é fácil ser cristão e ser político, não é? Pois é, Sara. E aí a gente tem que cuidar com dois extremos, né? A questão da corrupção já é quase que uma herança nossa, né? Os nossos colonizadores já vieram com a intenção de tirar partido, de tirar proveito, vieram com intenções extrativistas, né? Rui Barbosa já falava sobre isso, né? Agora, a questão é que tudo que está acontecendo provoca assim uma frustração, uma decepção tão grande na população que a tendência é demonizar um pouco a política, achar que político ou a política é do diabo, que todo político é corrupto, né? Ou então ir para um outro extremo. Achar nós cristãos, nós evangélicos, acharmos que só um político evangélico que é elegível, que está preparado, quando não é assim. Porque o próprio Deus na Bíblia, né, ele considera a vocação para um político uma vocação sagrada e honrosa. Então as pessoas têm que ter vocação, têm que ter preparo para isso. Não importa se é cristão ou não cristão, né, e esse deve ser o nosso critério de avaliação, né, de cuidar para não, em função das decepções que nós temos tido, generalizar. Porque existem pessoas e pessoas, políticos e políticos. Né? Até esse ponto de não demonizar a política, tem até um texto que Cristo e o demônio têm um diálogo, né? Está em Mateus 4, no Evangelho de Lucas 4 também. E Satanás é quem diz, os reinos são meus, tal, aí eu te dou se você me adorar. Então veja, o único que disse que o mundo todo, enfim, era do demônio foi o próprio demônio, que é o pai da mentira também, chamado na Bíblia, pai da mentira. Então, o cristão não deveria jamais levantar essa bandeira de demonização da política. Ao passo que o apóstolo Paulo também escreveu especificamente em Romanos 13 que não há autoridade que não proceda de Deus. Então, acho que isso dá uma margem para o indivíduo também entender, claro, se elas agem conforme a Bíblia, conforme o cristianismo, conforme o que entendemos que é a vontade de Deus, isso é um outro caminho. Mas daí você partir, né, para demonização. E lembrando que a gente olha muito para o político corrupto, né?
a gente tem um pouco de... tem até um certo mito, né? Se retirar o país X, aí vai reinar plena justiça. O problema é o país X. E há quem diga que quem consegue acreditar nisso até é feliz, porque né, é uma ilusão muito assim... enganando a si próprio. É mais ou menos como crer coração, em Papai Noel. Então, assim, corrupção, o mesmo indivíduo que se horroriza com aquilo que é feito em Brasília, ele horrorizado, ele vai dirigindo pelo estacionamento, ele eventualmente leva um atestado médico ao trabalho ou à escola, sendo que de fato ele não estava doente, ele eventualmente deixa de emitir uma nota fiscal, ele é um aluno que assina a chamada no lugar do outro quando oportuno e fica horrorizado com a corrupção lá. Então a corrupção, ela está em nós, ela está nas famílias, ela está... e a ponta do iceberg é Brasília. Como você falou, que o cristão não deveria levantar essa bandeira, né? Então, qual o posicionamento do cristão em relação à política baseada na Bíblia? Então, o cristão, diferente da igreja como instituição, ele deve ser apartidário, mas não pode ser apolítico. Ele tem que estar engajado, ele tem que estar comprometido, porque ele também é responsável por aqueles a quem ele elege para representá-lo. Né? E então é preciso um posicionamento. Agora, sobre esse posicionamento, eu gostaria que o pastor Rodrigo falasse alguma coisa sobre isso. Então veja, é um erro pensar que o cristão deveria somente evangelizar e nunca se envolver ou ter algum posicionamento político, porque o cristão é um cidadão com responsabilidade e direitos civis e, por exemplo, ele vota. E o voto dele tem o mesmo peso do voto de todo mundo. E esse voto vai determinar, eventualmente, a qualidade, ou o que vai viver o país, o que vai viver o Estado, o que vai viver a sua cidade. De uma forma ou outra ele está envolvido. Ou seja, votando, então, ele tem responsabilidade. É um absurdo dizer... E do ponto de vista bíblico, eu ia dizer, é um absurdo dizer que o cristão então não possa ou não deva se posicionar politicamente. Do ponto de vista bíblico, quando, por exemplo, o povo de Israel foi levado cativo para o império, para a cidade da Babilônia, né, a capital do Império Babilônico, por Nabucodonosor. Então é um texto do profeta Jeremias. Eu vou ler as exatas palavras que diz assim, Jeremias 27:9, diz assim, Deus, o profeta escrevendo para o povo: procurai a paz da cidade para onde vocês foram desterrados e orai por ela ao Senhor. Então é isso, procurar a paz e orar pela paz de uma cidade. Então, lembrando a definição de política, né, é a coisa pública gerida por alguém. A definição mais básica. Então é isso. O posicionamento do cristão, ele deve ter isso em mente. O que quer que ele procure, deveria ser isso. O bem, a paz, que em toda e em qualquer instância, né, do funcionamento público, o que fosse feito fosse coerente, seja feito coerente com o bem e com a paz. Isso é diferente de dizer que ele deve ignorar, não se envolver, fazer de conta que não está no planeta Terra. Talvez um outro erro é também o cristão fazer da política a coisa exclusiva, como se a política fosse a salvação, né, e não o evangelho. Então, no cristianismo, a salvação é por meio de Cristo e não por meio da política. Então, há limites também. Então, até Atos capítulo 4, verso 12, num sermão, né, Pedro diz: olha, não há salvação em nenhum outro a não ser em Cristo. No nome de Cristo. Então, são dois extremos, né, que o cristão deve evitar. Uma é achar que ele não tem nenhuma responsabilidade política, a outra é ele querer fazer da política a salvação. Né? No cristianismo, a salvação é por outro caminho.
Muito bem, estamos chegando quase ao final, é curtinho aí, dá vontade de ficar mais tempo, mas o nosso tempo é curto. E eu quero a última pergunta aqui. Estamos em anos de eleição. Quais são os critérios que devemos adotar para votar como um cristão? Pois é, Deus deixa bem claro na Bíblia, né, que a questão da vocação para a política, inclusive Calvino comenta sobre isso, é um dom, é alguma coisa sagrada e que deve ser exercitada. Então, aí nós temos que ter dois cuidados, né? Apreciar o preparo intelectual dos candidatos, né? A questão do tino administrativo, a questão de serem homens ou mulheres de visão e principalmente comprometidos com as necessidades da sociedade. Educação, saúde, segurança, enfim, as necessidades básicas principalmente, né? E orar, porque nós como cristãos não devemos decidir nem escolher nada sem nos colocarmos na presença de Deus para que Deus nos mostre qual a melhor escolha, né? Mas ter consciência, ter responsabilidade, pedir a direção de Deus. E um alerta que a gente gostaria de fazer no seguinte sentido: muitos, ao se depararem com o nosso cenário político tão triste como está na atualidade, né, acham que um evangélico, um cristão vai resolver. Não vai. Se ele não tiver o preparo necessário, não vai. Não é porque é cristão, não é porque é evangélico que ele vai desempenhar um trabalho melhor do que aquele que não é, né? Nós temos que olhar com bastante critério mesmo, com bastante um olhar bem crítico, né, para poder escolher o melhor, porque nós somos responsáveis, né? Existe até um ditado que diz que cada povo tem o governo que merece. Então nós temos que ser responsáveis por isso também, né, pastor? Eu diria o seguinte também, né? O cristão tem princípios morais que coincidem com as questões éticas que se espera de qualquer político. Então acho que é fundamental também você olhar para o político que tenha algo a ver com os princípios que o cristão acredita, que entende que é moral, que é o ético. Mas nada justifica, porém, o cristão deixar de ser cristão para ser político, dito de outro modo. Quando o cristão se posiciona e se alinha a um discurso de ódio, uma coisa é você ter divergência, outra que é o conflito. O confronto é quando você quer eliminar o outro. E isso, eventualmente, em passeatas acontece, aquele espírito de ódio. Né? Se ele se depara com a outra que é de uma ideologia contrária, nossa, se não tem populícia no meio. Quer dizer, todo posicionamento contrário ao outro, que odeia o outro, é anticristão, né? Então, neste ano, né, claro, você faça a sua escolha, mas não deixe de ser cristão por ter posicionamento político, porque até em redes sociais, como você está às vezes distante, né? Uma coisa é estar aqui pessoalmente, mas como está distante, a pessoa está lá do outro lado, alguns se sentem livres para tecer palavras cheias de preconceito e ódio. Isso não é cristianismo. Então, pastor, nós tivemos tantas aí passeatas, né, protestos. Convém o cristão estar ativamente participando ou é cauteloso? Eu tenho reservas, eu não recomendo a participação, porque as passeatas ditas pacíficas, elas não me parecem ser, na sua maioria, pacíficas mesmo. Claro que na democracia você tem o direito de se expressar, emitir opinião, mas é muito comum as chamadas passeatas começarem pacíficas, mas terminarem num espírito muito nocivo. Então, eu não participo, não recomendo,
Não estou dizendo que é pecado participar, mas eu acho que foge, em geral, foge do princípio que deveria orientar o cristianismo, o amor. Nenhum sentimento, nenhuma palavra, nenhuma postura não orientada pelo amor deveria ser expressa pelo cristão. Acho que passeata, as que eu tenho visto aqui, não combina com isso. Muito bem. Parabéns aí, né, pelo assunto, por abordar tão bem. E a você que está em casa, basta só aí orar e escolher a pessoa certa, direcionada por Deus para governar. Temos que participar de uma forma ou outra, fazer né, a nossa parte, porém que façamos da melhor maneira possível. Né? Vamos então orar, agradecer a Deus por esses momentos. Podemos orar? Posso orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de reflexão, de pensamento, de também estudo da Tua Palavra. Amém. Nos ajude a sermos cristãos, pessoas não apenas corretas, mas que procure o bem, que procure a paz, que sejamos pessoas cheias do Teu amor no coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai Santo. Muito bem, obrigada mais uma vez pela sua companhia. Acompanhe os nossos outros programas, os nossos outros temas. Tenho certeza que vai ser de grande importância aí para a sua vida. Continue com a gente, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.